Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma aula do Ler e Escrever, projeto didático Contos de Assombração, atividade 3D, segunda parte, páginas 70 e 71. Bom, ontem nós fizemos uma votação na aula de ontem para escolher um conto para a gente trabalhar o restante da atividade 3E. O conto escolhido foi Teimosia, de Danilo de Almeida da Silva. Então, eu vou fazer a leitura do conto e nós vamos fazer atividade sobre este conto, tá? Acompanhe a leitura com o seu livro. Eu sempre fui alguém levada, teimosa e birrenta. Desde pequena eu gostava de brincar com tintas e, claro, muita bagunça e lambança. Minha mãe às vezes ficava maluca ao ver as coisas que eu fazia, quando, por exemplo, eu tirei terra do vaso e espalhei pelo quintal com minhas bonecas, fingindo que estavam saindo de uma guerra. Mas o tempo passa e já com 10 anos eu comecei a desobedecer aos mais velhos, principalmente quando pediam que eu fizesse coisas das quais eu não gostava. Não foi à toa que eu era repreendida exaustivamente pela minha mãe, Joana, e de vez em quando por meu pai, João, cuja presença em minha casa era diminuta, visto que ele trabalhava a maior parte do tempo para nos alimentar. Independente das broncas, a realidade era que eu jamais parei de ser teimosa. Até os 12 anos, quando finalmente meu irmão Lucas nasceu e eu me tornei um tipo de guardiã, carregando para cima e para baixo enquanto nossa mãe cuidava da casa. Em Rio Branco, no Acre, as casas eram muito longe uma das outras, e para buscarmos alguns mantimentos, tínhamos que atravessar o caminho de barro cercado de mato. Pelo menos uma vez por semana, lá ia eu com meu irmão no colo para pegarmos os mantimentos e retornarmos logo depois. Seguindo a cansativa rotina, houve um dia em que eu e o Lucas tivemos que buscar um bolo de milho que a dona Chica do vilarejo tinha prometido para nossa mãe. O sol já estava se pondo quando estávamos no meio do caminho, mas caminhar no escuro é algo que qualquer pessoa caipira se acostuma, e não seria motivo de deixarmos de comer aquele delicioso bolo. Com Lucas em mãos, cheguei ao vilarejo e peguei a marmita com dona Chica, uma senhora com mais de 70 anos que adorava cozinhar guloseimas de todos os tipos, que pediu para que eu não abrisse o pote de bolo até que tivéssemos chegados em casa. Independente do aviso, o cheiro era tão delicioso a ponto de eu ter que comer rapidamente uma lasca úmida. E novamente minha teimosia foi motivo para que eu fosse repreendida. Já tinha ouvido que você era teimosa, mas não desse jeito, menina. Você não respeita os mais velhos, não ouve seus pais, é egoísta. Ah, eu já sei o que fazer com você. Enquanto falava, Dona Chica desapareceu na escuridão de sua sala. Então, um rosnado grave passou a ecoar pela casa, como se cães estivessem juntos a ela. Dona Chica, do meio das sombras, surgiu com o rosto deformado, revelando muitas presas e segurando em sua mão uma guia ligada a uma coleira, que por sua vez flutuava no ar como se estivesse segurando algo invisível. Vou te dar apenas este recado, menina, pois eu sou a senhora dos cães, e é melhor que corra, pois eu enviarei o mais obediente dos meus cães, o cão dos indecentes, pois você só aprenderá com uma lição inesquecível. Em meio àquela situação, Lucas começou a chorar, e eu, abalada por ver tamanha monstruosidade, só consegui sair correndo sob o céu coberto por nuvens escuras, seguindo pelo caminho de barro, enquanto ouvia o rosnado de um cão atrás de mim. Naquele horário, por algum motivo, não havia mais pessoas, nem mesmo sinal de animais. O vento atravessava
o vento que atravessava o matagal se fortificou. Em desespero, eu pedi perdão por ter sido desobediente e segui pelo caminho, olhando de um lado para o outro. Foi quando eu ouvi um rugido e, ao olhar para a frente, lá estava um cachorro grande e preto, rosnando e mostrando os dentes afiados. Seus olhos brilhavam em carmesim, quando ele abaixou a cabeça, aproximando-se lentamente de mim e de Lucas. Tremendo, eu recuei lentamente, mas à medida que eu me distanciava, o cachorro também avançava. Comecei a perceber que quanto mais ele mostrava os dentes, mais a boca se abria, como se estivesse sendo rasgada dos lados para comportar tamanha quantidade de dentes, uns sobre os outros. Os olhos, até então avermelhados, foram tomados pela cor preta, e após uivar, uma sombra saiu de suas patas e se lançou em todas as direções, paralisando meus pés. Eu pedi misericórdia e implorei para que nada acontecesse comigo e com meu irmão. O cão então ficou sobre duas patas e de seu peito saiu mais uma boca, revelando caninos tão afiados quanto os da boca original. Verti lágrimas de horror e me lembrei da transformação de Dona Chica. O que seria a Senhora dos Cães? Resoluta, abaixei minha cabeça e pedi perdão dezenas de vezes. Cobri os olhos de Lucas, que permanecia chorando, e me mantive firme diante do cão. As patas dele sobre a terra pareciam propagar o som de batidas de um martelo contra um prego. Eu sentia sua presença cada vez mais próxima, e quando percebi, seu rosto já estava rente ao meu. Era possível sentir o hálito ácido e fétido, como se sua boca fosse o próprio bueiro, e ouvir o som da sua ira. Você é uma criança teimosa, e pessoas teimosas não costumam se dar bem. Eu vim direto das sombras, dos recônditos do lar daqueles que desobedecem às regras da vida, e te encontrei desobedecendo a um pedido de alguém sábio, mas sua esperteza parece se destacar em meio a tanta soberba, não é mesmo? Acha-se dona de tudo e de todos, acha que seus atos não possuem consequências. Hoje será somente um aviso em respeito ao teu irmão que ainda não tem discernimento e está nos braços de alguém inconsequente. Mas, Marina, da próxima vez eu te trarei muito mais do que o mais puro e aterrorizante medo. Da próxima vez você terá que arcar com as consequências com o mesmo peso da sua desobediência. Siga em frente e lembre-se que eu estarei te olhando, seja nas ruas, seja em casa, e quando eu não estiver, saiba que haverá outro em meu lugar. Terminando de falar, ele rugiu no meu rosto, fazendo com que até mesmo minhas lágrimas chegassem ao ponto de congelar. Desesperada, eu vi o corpo do cão desaparecer como fumaça e segui andando em linha reta. Meu corpo tremia e Lucas não mais chorava. Foi pouco a pouco que chegamos em casa e entregamos o bolo para minha mãe, que me percebeu pálida. Eu poderia contar o que aconteceu, mas preferi dizer que estava tudo bem, principalmente ao ver a imagem de Dona Chica cercada de cães no meio das árvores para além da nossa propriedade. Sabe quem eu sou, menina? Na verdade, acho que é melhor você não entender quem é a Senhora dos Cães. Ouvi sua voz em pensamento, deixando o pedaço de bolo cair das minhas mãos. Agora que nós já fizemos a leitura, nós vamos responder as questões que estão na página 70 e 71, tá? Atividade 3. Registre nos espaços abaixo as informações relevantes sobre o conto lido para compartilhar com os colegas na roda de leitura. Comente o conto que vocês leram informando. Então, você vai anotar aqui as respostas para essas perguntas, como a gente fez na aula anterior com o conto A Casa Sonhada, tá? Letra A, título. Qual é o nome da história? Põe aqui. B, onde e quando aconteceu essa história? C, de que forma o autor descreve isso? De que forma ele descreve onde aconteceu a história? Copia um trechinho, o espaço é pequeno, não cabe muita coisa. Quem são os personagens? Então, põe aqui o nome dos personagens que tem lá no conto. E, como o autor faz a descrição dos personagens?
Então, ele descreve a menina, que ela é teimosa, ele descreve a Dona Chica, né? Põe alguma característica dela. F. Qual enigma aparece no conto? Então, a menina, ela é teimosa, né? E a Dona Chica pega ela desobedecendo uma regra, que era para não comer o bolo. Esse é o enigma. E como que ele é resolvido? G. O enigma é resolvido como? Como que a Dona Chica faz para que a menina deixe de ser teimosa? O que ela faz? H. Apresente palavras ou expressões que são características do conto de assombração utilizadas pelo autor, que mais lhe chamaram a atenção. Então, você vai voltar lá no texto e você vai procurar palavras que são características do conto de assombração. Lembra lá na outra que a gente colocou assombração, medo? Nós colocamos algumas palavras que tinha no conto. Você vai fazer a mesma coisa nesse. Volta lá no conto e procura as palavras. E você recomendaria ou não a leitura para os colegas? Justifique. Então, você vai escrever aqui. Eu recomendaria porque o conto é... E aí você põe a sua opinião. Se você não recomenda, você vai escrever. Não recomendaria porque... E escreve o porquê, tá? J. Se quiser, leia o trecho do conto que você considerou mais interessante. Aqui tem um espaço, ó. O que eu vou pedir para você fazer? Ao invés de você ler que nós estamos à distância, você vai desenhar aqui a parte do conto que você mais gostou, tá? Que você achou mais interessante, tá? Então, faz o desenho, tira a foto e manda para a professora. Boa aula!